Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série aqui de exemplos em VHDL explicando sobre os signals. Bem, o que são signals? Signals eles podem ser entendidos como sendo valores intermediários que são internos ao circuito. E basicamente os signals eles vão servir para, entre outros propósitos, fazer a ligação de um circuito de um ponto para o outro. Então vamos supor que você tem uma saída de uma porta lógica e você quer ligar a saída dessa porta lógica em outra porta lógica. Você pode fazer isso utilizando signals. Outra aplicação dos signals é você declarar como se fossem expressões lógicas intermediárias. Então vamos supor que você tem uma expressão lógica de saída muito grande e você quer quebrar aquela expressão lógica em expressões menores. Para isso, você pode declarar vários signals para conter cada uma dessas expressões lógicas menores e no final você vai fazer a expressão lógica em cima desses signals. Os signals, eles têm que ser declarados antes do begin lá na arquitetura. Então você declara a arquitetura, sempre lembrando que a arquitetura começa após o comando begin. Os signals eles têm que ser declarados entre a definição da arquitetura e o comando begin. E além disso, os signals eles só são vistos internamente dentro da arquitetura. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver outro circuito, certo? Esses signals não são visualizados por esse outro circuito. Os signals são variáveis internas àquele circuito. Eles não são visualizados nem como saídas, nem como entradas. E como é que a gente declara um signal aqui no VHDL? Primeiro usa a palavra reservada signal, dá um nome ao signal, 2 pontos e o tipo daquele signal. Que esse tipo pode assumir, por exemplo, o tipo, usualmente, aqui que a gente vai trabalhar, é o tipo stdlogic, já que as variáveis que a gente vai atribuir aqui são variáveis binárias. Eventualmente você pode dizer qual o valor inicial daquele signal. Porém, pelo menos aqui nos exemplos iniciais que a gente for fazer na aula de hoje, a gente não vai inicializar esses signals, o valor inicial dele, certo? No caso, a declaração do signal para a gente vai ser só a palavra reservada signal, após isso o nome do signal, 2 pontos e o tipo do signal. Para entender um pouco melhor o conceito de signals, vamos refazer o exemplo que a gente fez na aula 1, só que ao invés de a gente implementar as expressões lógicas de saída para esse circuito, vamos utilizar os signals para ir descrevendo as expressões lógicas intermediárias. Então, ao invés de tentar elaborar a expressão lógica para o F1 e F2, o que eu vou fazer? Muito bem, pegando esse circuito aqui de cima, as entradas dele é X, Y, Z, a saída é F1. Veja que eu tenho primeiro essa porta lógica inversora aqui. E a saída dessa porta lógica inversora é ligada nessa porta lógica AND. Então, essa ligação entre essa porta lógica inversora e essa porta lógica AND, eu posso fazer através de um signal, que aqui eu vou chamar, por exemplo, de W1. E veja que a saída dessa porta lógica AND é ligada na entrada dessa porta lógica OR. Tem um fio intermediário ligando a saída dessa porta lógica AND nessa porta lógica OR. E eu vou chamar isso de um signal que é W2. Já aqui no circuito de baixo, veja que eu tenho um fio de ligação dessa porta lógica NOT, dessa porta lógica inversora, nessa porta lógica AND. Então eu vou declarar um signal aqui que eu vou chamar aqui W3, por exemplo. Da mesma forma, eu tenho a saída dessa porta lógica inversora ligada nessa porta lógica AND de baixo, e eu vou fazer essa ligação a partir de um signal que eu vou chamar aqui de W4. A saída dessa porta lógica AND de cima aqui é ligada nessa porta lógica OR da saída. E essa ligação é feita através de um fio que eu vou chamar de um signal W5. E por fim, a saída dessa porta lógica AND aqui de baixo está sendo ligada nessa porta lógica OR através de um fio, e isso eu vou chamar de um signal W6. Então, dá meio que para ver que os signals aqui eles podem ser entendidos, pelo menos para esse exemplo, como se fossem fios no qual você liga a saída de uma porta lógica para a entrada de outra porta lógica.
Vamos agora descrever esse circuito em VHDL. Então, muito bem, já estamos aqui no VS Code. Relembrando, da mesma forma como eu disse na primeira aula, você pode usar qualquer editor de texto. Estou usando aqui o VS Code, que é o editor de texto que eu tenho mais facilidade de utilizar. Lembrando, todo código em VHDL tem a parte de biblioteca, a parte de entidade e a parte da arquitetura. Muito bem, aqui na biblioteca nós vamos utilizar as bibliotecas padrões que nós vemos utilizando, que no caso é a biblioteca do I3E e o pacote stdlogic 1164 para poder usar o tipo stdlogic. Então, vamos aqui declarar a biblioteca I3E, libra I3E, e vamos usar o pacote stdlogic 1164.o. Bem, vamos agora para a descrição da entidade. Então, usamos a palavra reservada entity e damos um nome à minha entidade. Nesse caso aqui, eu vou chamar a minha entidade de circcomb, certo? Is. Fecho a minha entidade usando end e o nome que eu dei para a minha entidade, circcomb. E coloco aqui o ponto e vírgula. Lembrando que a entidade é responsável por fazer o mapeamento das entradas e saídas do meu circuito. E para fazer isso, eu uso a diretiva port. Aqui dentro da diretiva port, eu coloco todas as minhas entradas e todas as minhas saídas do meu circuito. Analisando o meu circuito, que eu vou colocar aqui do lado, as minhas entradas é X, Y e Z. Então, X é uma entrada, então eu coloco X, dois pontos, entrada, aí eu uso a palavra in, stdlogic, Y também é uma entrada stdlogic e Z também é uma entrada do tipo stdlogic. Aqui, um adendo que eu vou fazer para vocês, que eu não fiz na primeira aula, foi intencional, é quando todas as variáveis aqui dentro do port, elas são o mesmo modo, ou seja, nesse caso aqui, x, y, z são entradas, e são o mesmo tipo, todas elas são stdlogic, eu posso fazer a declaração tudo numa mesma linha, da seguinte forma, x, y, z, certo? Então eu estou dizendo que x, y e z são entradas do tipo stdlogic. Quais são as saídas desse circuito? As saídas é F1 e F2. Então F1 é uma saída do tipo stdlogic e F2 também é saída, então uso alt stdlogic. Sempre lembrando, como tanto F1 e F2 é o mesmo modo, ambos são saídas, e o mesmo tipo, stdlogic, eu posso declarar elas numa mesma linha. Então, boto F1, F2. E lembrando que a última linha do port não tem ponto e vírgula. Então, veja que a partir do momento que eu descrevi as minhas entradas e minhas saídas na entidade, a entidade se encerra por aí. E agora eu começo pela minha arquitetura. Para começar a arquitetura, eu uso a palavra reservada architecture, dou nome para a minha arquitetura, no caso eu vou chamar de estrutura, of o nome da entidade no qual estou descrevendo minha arquitetura, no caso aqui é circcomb, o nome da minha entidade se chama circcomb, então aqui tem que ser circcomb. Is. Já vou fechar minha arquitetura para não me esquecer. And o nome que eu dei para minha arquitetura, que no caso é estrutura. Bem, sempre lembrando que efetivamente a arquitetura começa após o comando begin. Porém, aqui nós vamos ter que declarar os signals que a gente vai utilizar. Que nesse caso aqui, pela figura, é W1, W2, W3, W4, W5 e W6. Como é que eu declaro o signal? Por exemplo, o signal W1. Eu coloco a palavra signal, o nome que eu vou dar a esse sinal, que no caso é W1, dois pontos, o tipo que ele assume. Como isso aqui é uma variável binária, o tipo que ela assume é o tipo stdlogic. Posso fazer a mesma coisa aqui para W2. Signal, o nome desse sinal é W2, dois pontos, o tipo que ele assume, que no caso é o tipo stdlogic.
Vou fazer isso para W3, W4, W5 e W6. Então, W3, signal, W3 e o tipo binário também, STD Logic. Mesma coisa para W4. Um signal para W4 e o tipo é STD Logic. O signal para W5. Declaro um signal para W5 e o tipo dele é STD Logic. E por fim, o último signal que eu tenho aqui é o W6. Então, declaro um signal W6, o tipo é STD Logic. Muito bem. Veja que os signals W1, W2, W3, W4, W5 e W6 são do mesmo tipo. Todos eles são STD Logic. Então, eu posso fazer a mesma coisa como eu fiz lá para o port. Como eles são todos, digamos assim, o mesmo módulo, eu posso declarar tudo numa mesma linha. Então, W2, W3, W4, W5, W6. E essas linhas agora eu posso apagar. Lembrando que eu só posso fazer isso porque W1, W2, W3, W4, W5 e W6 são o mesmo tipo, que é STD Logic. E agora o que eu faço é fazer as expressões lógicas por partes. Então, eu vou começar a fazer essas expressões lógicas para os signals. Então, veja que o signal W1 é eu pegar a entrada Y e inverter ela. Então, W1 ele vai receber o quê? Qual é a expressão lógica do W1? Y barrado. Então, vai ser Y barrado, not Y. Então, eu já fiz a expressão lógica para W1. Agora, eu vou fazer a expressão lógica para o W2. O W2 vai ter que ser igual ao quê? Veja que o W2 é a operação lógica I, operação lógica AND, em cima do signal W1 em cima da entrada Z. Então, W2 vai ser W1 AND Z. Ok? Agora eu posso fazer minha expressão para F1. Por quê? F1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual à operação lógica OR em cima de quem? Da entrada X e do signal W2. X, OR, W2. Agora eu vou para o meu signal W3. Esse signal aqui. E veja que o W3 é a operação lógica inversora, a operação lógica NOT, em cima do Y. Então, W3 vai receber NOT Y. W4 vai ser quem, gente? W4 é a saída de uma porta lógica inversora em cima de X. Então, W4 vai ser igual a NOT X. W5, nesse caso, vai ser quem, pessoal? W5, se você observar bem, vai ser a porta lógica I, vai ser a saída de uma porta lógica I, uma porta lógica AND, em cima de quais entradas? X e W3. Então, W5 vai ser X AND W3. E W6 vai ser o quê? Vai ser a saída de uma porta lógica AND de W4 com Z. Então, W6 vai ser W4 AND Z. E F2, por fim, vai ser quem? A saída de uma porta lógica OR de quem? W5 e W6. Então, F2 é W5 OR W6. E muito bem. Acabou porque eu já descrevi todas as expressões de saída e dos signals também. Então, esse é o nosso circuito utilizando signals. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o VHDL ele é diferente de uma linguagem de programação, em que numa linguagem de programação a ordem em que você coloca as operações ela importa. Já no VHDL todas essas operações vão ser executadas ao mesmo tempo. Então não importa qual é a ordem que você define essas operações. Então aqui eu coloquei W1, W2, F1, W3, W4, W5, W6 e F2. Mas, por exemplo, eu poderia ter colocado W1, W2, W3, W4, W5, W6, F1 e F2 nessa ordem que ia funcionar. E eu posso colocar qualquer ordem que eu quiser. Posso, por exemplo, colocar F1 e F2 primeiro. Você pode até estar achando estranho, porque
Eu disse, professor, mas nesse caso aqui, para calcular F1 eu preciso do W2, e W2 eu não computei. Só que o VHDL não funciona assim. O VHDL, todos os comandos são executados simultaneamente. Então, não tem problema nenhum você ter uma expressão que depende de W2 e a definição de W2 vir depois dessa expressão, certo? No caso aqui eu vou colocar as saídas F1 e F2 no final do código, só por questão de organização. Agora eu vou salvar e vamos lá no Questa para realizar a simulação e vocês verem que o resultado que a gente obteve aqui é o mesmo do que quando a gente obtém pelas expressões lógicas. Então, muito bem, já estamos aqui no Questa. Vou criar um novo projeto, vou em File, New Project. O nome do projeto eu vou dizer que é um circuito circcomb underline signal. E a localização do projeto eu vou colocar na mesma pasta no qual eu criei meus arquivos VHDL. Então, clico OK. E agora eu adiciono os arquivos ao projeto. São arquivos já existentes, no caso. Então, clico a opção Add Existing File. E aqui em File Name eu procuro justamente pelo arquivo que eu acabei de escrever, que no caso é circcomb.vhd. Aperto em OK, aperto em Close e agora eu vou compilar. Clico no botão direito, Compile, Compile All e veja que ele compilou com sucesso. E agora vamos simular. E aqui eu vou fazer a simulação iterativa, não vou fazer com teste bank não. Creio que a simulação interativa está ficou um pouco mais claro de entender. Então, vou simular, Start Simulation, e aqui na janela de Start Simulation, eu expando a biblioteca Work e clico aqui em circcomb, que é a entidade no qual eu quero simular. Aperto OK, e agora ele vai abrir a nossa janela de simulação. E veja uma característica do Questa, além de colocar aqui nos objetos as entradas, que é x, y e z, e as saídas, que é F1 e F2, ele também coloca os signals, certo? Porém, no caso aqui, eu não vou colocar os signals aqui na simulação, só vou colocar as entradas e saídas. Então, seleciono as entradas, que é x, y, z, as saídas, que é F1 e F2, e arrasto aqui para a forma de onda. E aqui na simulação interativa, eu não vou fazer passo por passo. Eu vou fazer aquele artifício que eu expliquei na aula de simulação interativa, que é gerar todas as combinações possíveis de entrada de uma vez só. Então, vou aqui em Z, clico no botão direito, vou em Clock, e aqui no período posso deixar em 100, mas em Fist Edging eu coloco Falling. Vou a mesma coisa aqui em Y, clico no botão direito, Clock. No período eu coloco o dobro do anterior, como o anterior era 100, aqui eu coloco 200, e Fist Edging novamente coloco em Falling. E X eu clico no botão direito, vou em Clock. Período eu coloco o dobro do anterior, como o anterior era 200, aqui eu coloco 400. E Fist Edging eu coloco Falling. E sempre lembrando, pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou fazendo aqui, eu recomendo que vocês assistam a nossa videoaula 2, que é onde eu explico a simulação iterativa. Então vamos simular. Vamos clicar aqui no botão Run. E veja que na primeira condição de entrada nós temos 0, 0, 0, a minha saída F1 é 0, minha saída F2 é 0. Para a segunda condição de entrada, que é 0, 0, 1, a minha saída F1 é 1 e a minha saída F2 é 1. Clico novamente em Run. Para a terceira condição de entrada, 0, 1, 0, a minha saída F1 vale 0 e a minha saída F2 vale 0. E para a próxima condição de entrada, que é 0, 1, 1, a minha saída F1 vale 0 e minha saída F2 vale 1. Vamos agora simular mais um pouco. Agora para a condição de entrada 1, 0, 0, a minha saída F1 vale 1 e minha saída F2 vale 1. E para a condição 1, 0, 1, a minha saída F1 vale 1 e a minha saída F2 também vale 1. E por fim, para a última parte da simulação, quando a entrada x, y, z é 1, 1, 0, a minha saída F1 vale 1, a minha saída F2 vale 0. E por fim, para a condição de entrada 1, 1, 1, a minha saída F1 vale 1 e a minha saída F2 vale 0. E com isso, a gente conseguiu bater a tabela verdade e verificou que o comportamento do circuito está adequado.
Então, pessoal, essa é uma outra forma de realizar a descrição de circuitos utilizando os signos. Os signos são extremamente poderosos, nós vamos utilizar eles durante todo o nosso curso, mas pelo menos para um propósito inicial você pode entender como sendo um fio intermediário que vai ligar um ponto do circuito em outro ponto do circuito. Na próxima aula a gente vai fazer um projeto lógico combinacional desde o início, desde a especificação textual, obter as expressões lógicas e realizar a descrição desse circuito e a simulação dele aqui no Question. Então conto com todos e até o próximo vídeo.